Bom, nesse próximo vídeo, a gente vai tratar do testamento particular que é feito em circunstâncias excepcionais. Quais são elas? Devem constar essas circunstâncias excepcionais no próprio documento. O testamento particular é feito de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, que pode ser confirmado a critério do juiz, conforme está lá no 1879 do Código Civil. Ou seja, em circunstâncias excepcionais, que a gente vai estudar quais são, o testamento particular, ele pode ser feito de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas. E aí cabe ao juiz, analisando o contexto, confirmar esse testamento ou não. Alguma doutrina vai dizer que esse artigo 1879 ele está mal localizado, porque, na verdade, ele não é um testamento particular em circunstâncias excepcionais, mas sim uma das formas especiais de testamento, e não subespécie do testamento particular. Nessa hipótese, se o testador não vier a falar incontinente de modo a poder testar por uma das formas ordinárias, desculpe, aqui é se o testador não vier a faltar incontinente, ou seja, imediatamente após ele ter testado, de modo que ele não possa testar por uma das formas ordinárias, o testamento feito em circunstâncias excepcionais, ele vai perder a sua validade. Ou seja, esse testamento feito de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, ele vai ter um prazo para ele ter eficácia ou não. Se, passado este prazo, não foi feito um testamento de forma ordinária, essa disposição vai perder a sua eficácia. Nesse sentido, o enunciado 611 das Jornadas de Direito Civil, no sentido de que o testamento hológrafo ou particular, simplificado, previsto no artigo 1879 do Código Civil, ele perde a sua eficácia se, nos 90 dias seguintes, subsequentes ao fim das circunstâncias excepcionais que autorizaram a sua confecção, o disponente, podendo fazê-lo, não testar por uma das formas testamentárias ordinárias. Vai se aplicar aqui, por analogia, o mesmo prazo ou o mesmo critério que está previsto para os testamentos marítimo e aeronáutico, que são as formas especiais de testamento. Então, existe a possibilidade de fazer esse testamento de próprio punho sem a presença de testemunhas, mas se a pessoa que fez esse testamento, ultrapassado 90 dias, continua viva, não fez um testamento de forma ordinária, ou seja, particular, público ou cerrado, não vai se considerar eficaz esse testamento em situação excepcional. E aí trago 2 julgados interessantes a respeito do tema, os 2 do Rio de Janeiro, em que num se admitiu a questão da excepcionalidade e o outro não admitiu esta possibilidade, para vocês verem como isso é uma discussão que deve ser feita no caso concreto. São 2 julgados do ano aí de 2019, julgados recentes do Tribunal do Rio de Janeiro. E aí a gente vai para o testamento cerrado, que também é chamado de secreto ou místico, que é aquele escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo, quando ele não consegue, não sabe ler ou está impossibilitado de assinar, ficando sujeito à aprovação pelo tabelião. O conteúdo desse testamento, ele é sigiloso, mas nada impede que o testador divulgue esse conteúdo, durante ou depois da sua lavratura, ao destinatário da liberalidade ou mesmo a terceiros. Então, a princípio, ele é criado, a previsão de ele ser cerrado é justamente para preservar o sigilo daquela disposição de última vontade. Mas nada impede que o testador voluntariamente fale sobre isso. Esse testamento cerrado, ele tem 2 partes. Uma primeira que a gente chama de cédula ou carta testamentária,
com as disposições do testador e o auto de aprovação, que é exarado depois e redigido necessariamente pelo tabelião ou pelo seu substituto legal. Como é que é o procedimento? Esse testador ele vai à presença do tabelião com o testamento que ele redigiu em língua nacional ou estrangeira. Não existe obrigatoriedade que ele seja escrito de forma mecânica. Basta que ele seja numerado e autenticado com a assinatura do testador em todas as páginas. Nos termos do inciso 1º do artigo 868, necessariamente a entrega do documento será realizada na presença de 2 testemunhas. Sendo um ato personalíssimo a realização do testamento cerrado e a entrega ao tabelião, não é admitido o procurador para isso. No momento da entrega, o testador ele deve verbalizar que aquele é o seu testamento e que quer que ele seja aprovado. Nessa segunda parte, na presença das 2 testemunhas, o tabelião passa a redigir o auto de aprovação. E este ato ele possui 3 partes. Uma introdutória, na qual esse tabelião menciona o local e data do ato, refere a presença do testador e das testemunhas, identificando e qualificando todos. Ele faz a confirmação desse testamento, quando ele consigna a entrega da cédula com as declarações e formalidades respectivas, assegurando a autenticidade daquilo. E o encerramento, em que ele consta a assinatura de todos os participantes, a circunstância de ter sido feita a leitura do ato e a providência de ser um instrumento cerrado, cosido e entregue ao testador. O artigo 1872 do Código Civil vai trazer uma limitação, sendo que vai dizer que aquele que não saiba ou não possa ler, que ele não possa fazer o testamento cerrado. E aí existe uma crítica da doutrina por um suposto preconceito, que eu acho que aí assiste razão para a doutrina, porque, diante do Estatuto do Deficiente, de toda uma evolução da nossa legislação no sentido de garantir direitos às pessoas, não me parece que essa disposição, se preenchidos os requisitos legais, ela se sustente. Se defende aí a possibilidade de elaboração do testamento cerrado por pessoa com deficiência visual, por exemplo, por meio da linguagem braille. A questão do surdo-mudo tem previsão no artigo 1873, em que pode fazer o testamento cerrado o surdo-mudo, contando que o escreva todo e o assine de sua mão, e que ao entregá-lo ao oficial público, ante as 2 testemunhas, escreva na face externa do papel ou do envoltório que aquilo é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede. Depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador e o tabelião vai lançar no seu livro, nota de lugar, dia, mês e ano em que esse testamento foi aprovado e entregue. Para quê? Para fim de, no futuro, se essa disposição ser cumprida. A grande vantagem desse testamento, que eu não sei se é tão grande assim, é a garantia do sigilo. A certeza de que a vontade permanecerá ignorada até que ele morra e que o testamento seja aberto. A abertura ou dilaceramento dessa cártula, quando não feita pelo juiz ou perante ele, implica, em princípio, em ineficácia desse ato de última vontade, ainda que essa afirmação não seja peremptória e possa sofrer temperamentos, dependendo do caso concreto. Falecido esse testador, esse testamento cerrado será apresentado ao juiz, que o abrirá e o fará registrar, ordenando que ele seja cumprido, se não achar nenhum vício externo que o torne eivado de nulidade ou suspeito de algum problema. Recapitulando, então, com relação ao testamento cerrado, secreto ou místico, que tem previsão dos artigos 1868 a 1875, ele pode ser feito de forma manual ou mecânica, ele é escrito pelo testador ou por alguém do seu rogo, exige 2 testemunhas,
pode ser feito em língua estrangeira, desde que essas testemunhas conheçam esta língua, e ele é lacrado pelo tabelião que vai atestar que ele preencheu os requisitos legais. E aí a gente para a gravação e no próximo vídeo vai falar sobre as formas especiais de testamento.